Dentro das máquinas que fabricam os chips mais avançados do mundo, existem espelhos, mas assim, esquece qualquer espelho que você já viu. A gente está falando de uma superfície polida com uma precisão que sinceramente soa como ficção científica. Hoje, vamos mergulhar nos materiais que contam a história por trás desses espelhos de litografia EUV ou ultravioleta extrema. Nosso objetivo aqui é entender que nível de perfeição é esse e, bom, que jornada maluca foi para chegar lá. E para começar, já vou soltar o fato mais chocante. A precisão necessária é equivalente ao raio do menor átomo que existe, o de hidrogênio. Ok, vamos ter que analisar isso com calma. Para a gente ter uma ideia do que essa precisão significa, a gente precisa falar de um conceito chamado erro de frente de onda. Pensa assim, uma lente de câmera profissional, daquelas bem caras, tem um erro de lambda, que é o comprimento de onda da luz, dividido por 10. Isso já é excelente. Para a luz EUV, a exigência é absurdamente maior. Lambda dividido por 50. Agora, vamos colocar isso numa escala que a gente consiga visualizar. O comprimento de onda da luz EUV é de apenas 13,5 nanômetros. Se a gente dividir isso por 50, o resultado é 2,6 picômetros. E o que são 260 picômetros? Bom, uma única molécula de água tem 275 picômetros de largura. O erro total permitido é menor que uma molécula de água. E aqui tem um detalhe crucial. Esses 260 picômetros não são o erro permitido para um espelho. É o erro total para o sistema óptico inteiro, que nas máquinas da SML, por exemplo, tem 6 espelhos. Espera um pouco. Para o sistema todo? Não por espelho. Eu imaginei que cada um deles teria essa margem minúscula. Então a situação é ainda mais complicada do que parece. Exatamente. E a matemática para distribuir esse erro entre os 6 espelhos não é simplesmente dividir por 6. Como os erros em cada superfície são aleatórios e independentes, eles não se somam de forma linear. A estatística nos diz que o erro total se comporta de acordo com a raiz quadrada do número de componentes. Ah, então é por isso que se usa a raiz quadrada. Eu teria pensado na intuição que era só dividir por 6, mas faz sentido. Alguns erros podem acabar se cancelando, enquanto outros se somam. Exatamente. Então, pegamos os 260 picômetros e dividimos pela raiz quadrada de 6, que dá mais ou menos 2,45. O resultado é que cada espelho pode ter no máximo 106 picômetros de erro de frente de onda. Mas a conta ainda não acabou. Ainda tem mais? Tem. A outra camada de complexidade física. Uma superfície de espelho é 4 vezes mais sensível a defeitos do que uma lente. Isso acontece porque a frente de onda da luz é distorcida 2 vezes. Uma quando atinge a superfície e outra quando ela reflete. Então, para saber a perfeição física necessária na superfície, temos que pegar esses 106 picômetros e dividir por 2. A superfície de cada espelho de EUV precisa ser polida com uma precisão de 53 picômetros. Caramba! Então passamos de 260 picômetros para 106 e agora para 53. Metade da metade. É incrível como cada camada de complexidade vai fatiando essa margem de erro que já era minúscula até chegar em algo que parece fisicamente impossível. 53 picômetros é o raio de um átomo de hidrogênio. Polimento em escala atômica. A pergunta óbvia é: como? E mais, como é que se consegue refletir uma luz tão energética, que é quase um raio-x? Um espelho comum não faria nada. A resposta, curiosamente, começa muito antes dos computadores, em 1913, com Sir Lawrence Bragg e seu pai William. Eles descobriram como os raios-x refletem em estruturas de cristal, uma pesquisa que lhes deu o Prêmio Nobel de Física em 1915. A sacada deles envolve um conceito chamado interferência construtiva e destrutiva. Basicamente, se as ondas de luz atingem uma estrutura cristalina no ângulo perfeito, o ângulo de Bragg, as ondas refletidas se alinham e se reforçam umas às outras. O resultado é uma reflexão super intensa. Em qualquer outro ângulo, elas se desalinham, se anulam
e a luz é simplesmente absorvida. E é exatamente esse princípio de mais de 100 anos atrás que está no coração dos espelhos de UV. Eles não são uma única superfície de metal polido. Eles são o que chamamos de refletor de Bragg. É uma pilha, um sanduíche de mais de 100 camadas ultrafinas de 2 materiais diferentes, um sobre o outro. Então, a gente está falando de uma descoberta da época da Primeira Guerra Mundial para resolver um problema de fabricação de chips do século XXI. Como eles fizeram essa conexão? A conexão é a estrutura. Para um espelho de UV, eles alternam uma camada de um material com muitos elétrons, como o molibdênio, com uma camada de um material com poucos elétrons, como o silício. A luz UV é tão energética que ela penetra várias dessas camadas, e em cada fronteira entre molibdênio e silício, uma pequena parte da luz é refletida. Se a espessura das camadas for exata, todas essas pequenas reflexões saem em fase, se somam construtivamente e o resultado final é uma reflexão de alta intensidade. Imagino que a precisão dessas camadas precise ser tão absurda quanto a do polimento da superfície. Tão absurda quanto. A camada de molibdênio tem cerca de 3 nanômetros de espessura e a de silício, 4 nanômetros. Uma variação de apenas 3% na espessura de uma dessas mais de 100 camadas pode derrubar a refletividade total do espelho em 36%. É um efeito cascata devastador. E mesmo com tudo perfeito, existem limites físicos. A refletividade máxima teórica que se consegue com essa técnica é de cerca de 70%. Os outros 30% da energia são absorvidos e viram calor, o que é outro problema gigantesco. Na prática, o desempenho é um pouco menor porque os átomos de molibdênio e silício tendem a se misturar na fronteira entre as camadas, criando uma zona intermediária que absorve a luz UV em vez de refleti-la. Ah, então, além de tudo, os espelhos se desgastam em um nível atômico com o tempo e com o calor? A cada ciclo eles perdem um pouco da eficiência? Exato. É uma batalha constante contra a entropia em escala atômica. Aqui é onde fica realmente interessante. Como alguém sequer descobriu que essa ideia de empilhar camadas funcionaria? A história de origem é fantástica. Começa em 1971 com um pesquisador da IBM chamado Eberhard Spiller. E o mais curioso é que ele não estava nem perto de trabalhar com semicondutores. Ele estava pesquisando revestimentos para LEDs de uma impressora laser gigante. Ele só queria que a impressora funcionasse melhor. Spiller tinha escrito um programa de simulação para otimizar como a luz saía dos diodos. Um dia, brincando com os parâmetros no computador, a simulação cuspiu um resultado que mostrava uma eficiência de reflexão quase 2 vezes maior do que qualquer teoria da época previa. Ele achou que era um bug, mas depois de checar tudo, percebeu que o computador tinha encontrado por acaso a combinação perfeita de camadas para criar interferência construtiva. Intrigado, ele foi para o laboratório e fabricou um espelho simples de 6 camadas para ver se a simulação estava certa. E estava. E os primeiros métodos para fabricar esses espelhos eram bem rústicos, digamos. A técnica principal era a evaporação por feixe de elétrons. Basicamente, dentro de uma câmara de vácuo, um feixe de elétrons de alta energia era disparado contra um pedaço de metal, como ouro ou cobre, aquecendo tanto que ele virava gás. Esse vapor de metal então se condensava sobre um substrato de vidro, formando uma camada finíssima. O grande desafio era controlar a espessura, porque era um processo bem instável. Quase como uma versão de altíssima tecnologia de ferver água para embaçar um espelho no banheiro. Só que em vez de água, você está vaporizando ouro. E o embaçado tem que ter a espessura exata de alguns átomos, sem pressão. O próximo personagem-chave nessa história é Troy Barbee, do Lawrence Livermore National Lab. Em 1978, ele se encontrou com o Spiller e os dois começaram a colaborar. Barbee era um pioneiro em um método muito mais preciso chamado magnetron sputtering, ou pulverização catódica. O nome é complicado, mas a ideia é genial.
No sputtering, em vez de ferver o metal, você o bombardeia com íons de alta energia, como átomos de argônio. Cada impacto arranca alguns átomos do alvo, que voam e se depositam no substrato. É um processo muito mais frio e controlável do que a evaporação. Então, em vez de derreter o material, você está literalmente arrancando os átomos dele com um bombardeio. Parece um processo bem mais controlado. Muito mais. A inovação de Barbie foi colocar o substrato de vidro em uma mesa giratória que passava por baixo de duas fontes de sputtering, uma com molibdênio e outra com silício. Ao controlar a potência das fontes e a velocidade da mesa, ele conseguia construir as camadas com uma precisão atômica. Com essa técnica, ele alcançou refletividade de mais de 60%, muito perto do máximo teórico de 70%. Esse foi o momento que provou que a tecnologia era viável. O trabalho do Barbie deu a confiança que a indústria precisava. Foi aí, no final dos anos 80, que uma decisão crucial foi tomada: padronizar o comprimento de onda em 13,5 nanômetros. Havia outras opções, mas uma das mais promissoras exigiria o uso de berílio nas camadas, um material extremamente tóxico. A combinação de molibdênio e silício era muito mais segura, e isso selou o acordo. Chegando nos anos 90, o desafio mudou. A deposição das camadas estava bem encaminhada, mas agora era preciso criar os substratos de vidro que não eram planos nem esféricos simples. Eram asféricos, com formas complexas. Uma empresa americana chamada Tinsley desenvolveu um processo de 4 etapas para isso. Primeiro, usinagem para deixar o bloco de vitrocerâmica plano. Depois, moagem para dar um formato esférico aproximado. O terceiro passo era um polimento inicial com técnicas óticas tradicionais. E o último passo era o Computer Controlled Optical Surfacing, o CCOS. É basicamente um braço robótico ultra preciso, guiado por um computador, que usa uma pequena ferramenta de polimento para percorrer a superfície. O computador tem um mapa exato da forma desejada e comanda o robô para passar mais tempo nas áreas que estão altas e menos tempo nas áreas que já estão baixas. Era o polimento fino, que já chegava muito, muito perto da perfeição. E o que é fascinante é que, nessa altura, o maior obstáculo já não eram as multicamadas. A tecnologia de deposição, graças a gente como o Troy Barbie, estava relativamente madura. O verdadeiro gargalo, o problema quase insolúvel, era polir o substrato de vidro com aquela precisão de 53 picotômetros, especialmente nessas superfícies asféricas complexas. Então a Zeiss, além da empresa alemã de óptica e parceira da ASML, entrou em cena com o golpe de mestre, por assim dizer. Exato. A Zeiss adicionou o passo final e absolutamente crucial: a figure por feixes de íons. O nome é chique, mas a ideia é uma mistura de força bruta e elegância. É, essencialmente, um método para esculpir a superfície átomo por átomo. Um feixe de íons de argônio é acelerado e direcionado para os pontos da superfície do espelho que ainda estão alguns átomos acima do ideal. O impacto de cada íon arranca um ou mais átomos do vidro. É como um jato de areia em escala atômica. E o tempo todo, a medição é a chave de tudo. Como dizem na engenharia, você não consegue consertar o que não consegue medir. Eles mediam a superfície, bombardeavam com íons, mediam de novo, num ciclo que levava meses por espelho. Então, o que tudo isso significa em termos dos defeitos que eles estavam tentando eliminar? A analogia das ondulações em um lago, que as fontes mencionam, é perfeita para entender os tipos de erro. Existem 3 tipos de rugosidade na superfície. Pensa assim: a rugosidade de baixa frequência é como uma marola longa e suave no lago. Ela não quebra a imagem, mas distorce tudo, como olhar seu reflexo em uma água levemente agitada. Nos chips, isso causa distorções como astigmatismo. Depois, vem a rugosidade de média frequência. Essa é como as pequenas ondas que se formam quando uma lancha passa longe. Elas espalham a luz para todo lado, criando flares ou halos de luz em áreas do chip que deveriam estar completamente escuras.
E por fim, a rugosidade de alta frequência, que seriam as vibrações minúsculas na superfície da água. Elas não estragam a imagem, mas diminuem a refletividade geral do espelho, o que torna a máquina mais lenta. E o foco principal da ASML e das AIS foi eliminar os erros de média frequência, os que causam esses flares, porque eles são fatais para os transistores. E o progresso que eles fizeram foi impressionante. Os dados mostram que em 2005, o erro de média frequência nos espelhos era de 0,2 nanômetros, o que causava um flare de 16%. Então eles foram de 0,2 nanômetros para o objetivo de 0,05 nanômetros, que são os 50 picômetros. Parece uma diferença pequena no papel, mas qual o impacto disso na prática? O impacto é gigantesco. Reduziu o erro para cerca de 0,05 nanômetros, o que eles alcançaram por volta de 2011, diminuiu o flare para níveis muito baixos e aceitáveis. Foi um processo sistemático de caçar e eliminar essas imperfeições nanométricas. É interessante notar que não teve um único momento eureka que resolveu o polimento de uma vez. Foi uma marcha constante de progresso, um refinamento incansável de técnicas ao longo de quase 2 décadas. E, finalmente, por volta de 2012, as fontes indicam que os espelhos estavam prontos. A perfeição atômica tinha sido alcançada. É uma jornada inacreditável quando a gente para pensar. Começou com um insight de física teórica em 1915 sobre reflexão de raios-x. Foi impulsionado por uma simulação de computador acidental para uma impressora nos anos 70. Ganhou forma com técnicas de pulverização de átomos em laboratórios do governo e finalmente foi concretizado com um polimento feito átomo por átomo. Tudo isso para criar uma superfície que é, para todos os efeitos, perfeita. Isso nos leva a uma questão final, que é quase uma reviravolta na história. Nossos materiais de origem deixam claro que, apesar de todo esse sucesso e dos espelhos estarem prontos e perfeitos em 2012, a tecnologia EUV ainda não pôde ser usada na produção em massa. A ótica estava resolvida, mas o sistema travou em outro lugar. O motivo? A fonte de luz não era potente o suficiente para iluminar esses espelhos e imprimir os chips com velocidade. Eles tinham a câmera mais perfeita do mundo, mas não tinham um flash forte bastante para tirar a foto. Esse se tornou o novo grande obstáculo, um problema que levaria muitos outros anos para ser resolvido. Isso nos deixa com um pensamento final. Em qualquer sistema tecnológico complexo, quando você finalmente resolve um problema que parecia impossível, onde é que está escondido o próximo problema impossível?